Boa noite. O tema que eu escolhi para a gente pensar junto, por sinal, eu tenho feito em várias casas assim, esse tema, que na realidade é lembrar uma convocação de Jesus para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus nos deixou essa, esse, essa afirmação. Ele diz: Vós sois o sal da terra. E aí ele complementa dizendo assim: E se o sal ficar insosso, vai servir para quê? Senão jogar na estrada para ser pisoteado, que não vai ter serventia. Então ele faz uma afirmativa que nós somos esse sal, mas se a gente relaxar e não salgar, vai servir para quê? Então ele dá uma utilidade, tem que ter uma utilidade coletiva, senão não teria importância. E aí no versículo seguinte, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Uma afirmação. Mas aí ele diz: a luz não deve ficar debaixo da mesa. Ficar no alto para iluminar a todos. A utilidade coletiva. Porque se a gente, vamos dizer, estudar, né? Grupo de estudo, estudar e nunca iluminar, é que nem botar a luz debaixo da mesa. Não ilumina ninguém. É o lado prático que se espera, né? Então, é assim uma coisa a se pensar. Agora, vocês notam que ele não diz assim: quem sabe um dia vocês assim façam um esforçozinho para conseguir ser sal da terra. Não, ele foi afirmativo. Vós sois o sal, vós sois a luz. Afirmativo. De quem realmente reconhece isso em ti. Ele reconhece isso, né? E que a gente também reconheça e ponha a, a, a ser prático para o lado coletivo, realmente. Então, que a gente não seja uma luz para enfeitar, mas para iluminar. E aí no versículo 16, aí ele complementa, dizendo: da mesma forma que o sal precisa salgar e que a luz precisa iluminar, brilhe a vossa luz diante dos homens. Quer dizer, não é para brilhar à toa, brilhar diante dos outros, para que eles vejam as vossas boas obras e aí glorifiquem a ti que fez as obras, não ao Pai. E aí então parece uma incoerência. Eu fiz as obras
e os outros virem e vão dar glória que não seja a mim. Então tem alguma coisa a entender. Que obras são essas? Né? Que obras? As obras que me transformaram a ser sal. As obras que me tornam luz do mundo. Porque elas são em nome do Pai, em nome do Criador. Eu posso ter me esforçado, mas é da misericórdia divina que seja assim. Então, que a minha transformação, a obra da minha transformação, chame a atenção e o outro veja e fique vendo que ele também consiga, que ele também pode, porque se eu conseguir, né, seguindo a mensagem que me transformou, o outro também pode. E ele então vai dar graças a Deus, porque ele descobre que também é capaz de ser sal, de ser luz, porque vê a minha transformação. E não a minha obra que me envaideça. Não, de forma nenhuma, nesse sentido. Então a gente vê que nós precisamos realmente entender as, os pormenores da coisa. Mas não é isso que acontece. Brilhe a vossa luz. O que se vê na humanidade é, como a gente diz, uma escuridão, um contrário de luz. A escuridão da angústia, da tristeza, do ódio, e etc, etc. Que tudo, que isso tudo provém do íntimo das pessoas. Apesar de Jesus ter confiado de que somos luz, no entanto, o que se vê brilhar do íntimo das pessoas não é a luz. É justamente a antítese da luz, né? E aí a gente vê que isso está no íntimo, alimentado, né, por cada um, pelas trevas da ignorância, da falta de consciência e da insensatez de fazer escolhas infelizes, escolhas mal feitas, que geram todas essas sombras, né? Essas sombras e e esse estado sombrio assim pode envolver a pessoa individualmente, como é o que acontece, pode envolver uma instituição no todo, né? Que nós iríamos dizer estão tudo obsidiado, né? O pode envolver um povo inteiro. Né? Então, nós temos que pensar sobre isso para que a gente compreenda que esse nevoeiro, né, que se vive, ele parte do nosso íntimo, do intelecto, do sentimento sombrio que é alimentado. Então, as pessoas que ainda não aprenderam com Jesus a excelência do amor que liberta desse entorpecimento, não é? Pensam que são amadas quando elas se fazem especiais, que têm muitos seguidores,
muitos likes, muitos. Aí eu sou especial e aí eu sou muito amado. Mas o que o Cristo deixou de mensagem para nós foi o contrário. Ele se tornou especial por nos amar. Então, a ordem das coisas é a outra. É por nós escolhermos amar incondicionalmente, é que nos tornamos especiais. Tanto é que não esquecemos de Jesus, mesmo mais de 2000 anos, pelo seu amor incondicional que ele nos apresentou. E é essa que é a luz que ele pede que a gente é, consiga iluminar de cada um. Então, em meio dessa grande noite que vivemos, é necessário acendermos nossa luz das potencialidades da alma, as potencialidades do espírito, que estão adormecidas, sufocadas pelas ilusões. As ilusões do ego, as ilusões do materialismo, as ilusões do imediatismo. Porque o imediatismo é assim uma epidemia. Né? Tanto é que a epidemia, na verdade, é de ansiedade. Ó, a ansiedade vem desse imediatismo. Ah, ela tem, eu também preciso ter. E ela foi, eu também quero ir. E ninguém se pergunta se isso é oportuno, se é o melhor, se é o correto. Então, falta a gente usar o intelecto, o sentimento, das potencialidades da alma. Quais seriam as potencialidades da alma? Começa desde a paciência. Né? Que a paciência, quando a gente fala assim, paciência, muitos assim, balançam a cabeça. Porque paciência é um desafio. A paciência, a benevolência, a perseverança, a caridade, aquela da, da indulgência, do perdão, do amor. Né? São todas essas potencialidades do espírito que, na realidade, nos, nos dão essa claridade espiritual. Né? De não guardar mágoa, de realmente usar de benevolência e perdão, que realmente são acima das ilusões do ego. Ora, essas claridades da alma, muitos livros que foram ditados, a Chico Xavier, Divaldo, etc., que falam do mundo espiritual, relatam que as equipes espirituais regularmente visitam o umbral, as regiões sombrias. E lá eles vão recolhendo aqueles que já estão preparados para serem recolhidos. E ao serem perguntados que como eles sabem quem é que está preparado, quem não está preparado para sair do umbral, eles dizem porque eles apresentam uma pequena luminosidade. Uma pequena luminosidade. E essa luminosidade provém do arrependimento. Primeiro, do arrependimento. E segundo, da disposição de ter uma vida diferente a partir dali. Então, esse está preparado a ser recolhido e ser amparado nas colônias espirituais para ser
realmente levado a novas reencarnações. Ora, por que não fazer isso antes de chegar lá no umbral? Não é mesmo? Por que não fazer enquanto estamos a caminho, como diz Jesus? E realmente não guardar rancor, não guardar mágoa, perdoar, se desapegar das coisas e das coisas, para a gente se preparar para esse desenlace, né? Essa mudança de frequência. E, e aí a gente vê que todos nós, de alguma forma, encontramos na vida alguém que é uma referência boa para nós. Podemos dizer que esse é luz para nós. É uma referência boa, é uma luz para nós. Mas, mesmo que devemos agradecer a esse, né, que transmite sua luz para nós, mas não adianta. Nós temos que despertar a nossa própria luz. Não adianta ficar na luz do outro, não é mesmo? Então, de desenvolver as potencialidades da alma, de chegar ao ponto de, como Jesus, né, que veio para servir e não para ser servido. Né? Então, todos aqueles parâmetros que o Evangelho nos traz são fatores de iluminação espiritual. E não adianta, então, vir aqui fazer belos discursos, falando de crenças, de fé, etc., ou então ter alcançado títulos, títulos de personalidades, mas que, se não me mudaram em nada, não vai adiantar nada. Né? Não vai adiantar. Então, realmente, essas conquistas são pessoais, ninguém pode fazer por nós, né? E que é para isso que estamos reencarnados. Dizemos, reencarnamos para evoluir. Evoluir não é despertar a nossa própria luz, né? Iluminar-se, iluminar-se. Ora, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem isso. Tanto é que ele diz assim, mesmo que eu fosse um grande palestrante, que eu fosse um grande médico, que fizesse grandes profecias, que eu tivesse a fé para transportar todas as montanhas íntimas, mas se isso não partisse de um coração caridoso, sincero, humilde, nada seria, nada adiantaria. Porque entre todas as virtudes, a caridade é a mais excelente. Né? Porque a caridade é o amor. Só que o amor que não fica debaixo da mesa, mas que fica no alto, iluminando a todos. Porque é o amor prático, o amor realmente vivido, sentido vivido. E o apóstolo Paulo, ele demonstra que sabia e entendia isso muito bem. Né? E essa caridade que ele fala é, assim, vamos dizer, a virtude mais democrática, porque ela está à, à disposição de qualquer um. Pode ser pobre, quanto pode ser rico, pode ser um ignorante ou um letrado, um acamado, ou qualquer situação em que você esteja, você pode desenvolver caridade como sentimento, como sentimento, né? E ali no teu íntimo você perdoar, não precisa nem sair da cama, né? Então, esse é um sentimento que realmente
nos enobrece, que ilumina a alma, né? A caridade. Bom, quando Jesus falou de amor, que ele se referiu ao primeiro mandamento, ao amar a Deus sobre todas as coisas, ele complementou e amar o próximo como a si mesmo, como tendo o mesmo valor, sendo igual. Porque ele nos compreende e sabe que seria, vamos dizer, muito difícil para uma pessoa, vamos dizer, amar com sinceridade, com toda a potencialidade, um ser que não conhece, que não vê, que não realmente tem uma dificuldade. Então, ele inverteu a ordem das coisas. Ele inverteu a ordem. Quando ele diz amar o próximo como você ama a ti mesmo. Mas não num sentido vaidoso, né? Que eu me ame e fique vaidoso. Mas que eu me ame pelo que eu sou, pelo que eu sinto, pelo que eu ilumino, pelo que eu salgo a vida, que eu dou sentido para a vida de alguém, né? Que é o sal da terra, que eu consiga realmente me transformar e seja referência, seja luz para os outros. E então eu me sinto feliz com isso, me sinto pleno, eu me amo por isso. Nesse estado, o próximo é uma extensão de mim mesmo. É uma extensão de mim mesmo. Porque ao sentir caridade, eu, é impossível você sentir caridade e ficar em casa só meditando. Tá? É que nem alguém amar. Eu amo essa criatura. E aí fica parado. Não, tu, tu não aguenta. Vai lá, abraça a criatura, ajuda a criatura. Né? Então, quando você sente esse amor, sente essa caridade, o próximo é uma extensão de ti mesmo. É uma extensão de ti mesmo. E como o próximo e você são criaturas do mesmo Criador, você está amando o Criador. É, como Jesus destrinchou o primeiro mandamento, ele inverteu a ordem para que a gente pudesse, vamos dizer, sentir, né? E, e viver o primeiro mandamento de uma forma mais palpável, mais compreensível. Então, tudo isso requer de nós essa evolução espiritual, de fazer a nossa luz íntima, de não ficar debaixo da mesa essa luz, mas em direção do próximo. Né? Então, tudo nos leva nessa direção. Mas quando Jesus enuncia aquela do vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando ele enuncia isso, na realidade ele estava significando, estava dizendo, venham até o amor que eu represento. Porque esse amor que eu represento
é que alivia. É esse amor que eu represento é que vai aliviar, porque o amor é algo suave, leve, que liberta, que traz alegria, né? Plenitude, e com isso alivia o nosso cansaço. Mas que cansaço? O cansaço causado pela nossa própria teimosia, por nós mesmos, quando escolhemos os caminhos do desamor e não o caminho da luz, né, do sal da terra, que é o, a caridade, o amor. Então, quando nós escolhemos o contrário da luz, nós sentimos o peso, o cansaço. E aí, ao ir de encontro ao amor que Jesus representa, é que sentimos esse alívio, essa suavidade, essa libertação. Então, assim vai ficando mais fácil de entender o Evangelho, de entender o que Jesus realmente quer nos dizer, não é mesmo? Agora, como fazer chegar a esse ponto se nós não reconhecemos que somos espíritos, né? Espíritos imortais, criatura divina? Então, primeiro, nós precisamos realmente nos reconhecer tal, criatura divina, espírito imortal, é, fadado à evolução, todo esse processo da reencarnação, que, reconhecendo isso, nós vamos vendo que tudo isso é palpável, é possível. E realmente Jesus tinha razão ao afirmar: vós sois o sal da terra, né? Ele não tinha dúvida. Nós é que temos dúvida. Nós é que faltamos reconhecer essa potencialidade. Mas quando Jesus propôs que brilhasse a nossa luz, estimulou o esforço da preservação da claridade, do amor e do conhecimento que já existe em nós. Como diz a doutrina, as leis de Deus estão na vossa consciência. Estão na vossa consciência. Falta despertarmos, realmente nos conscientizarmos, né, dessas leis, do que elas significam, como elas me transformam. Então, ele estava ali nos estimulando a esse esforço e repartir com os nossos irmãos. Porque repartir, iluminar o nosso irmão, é vamos dizer, algo natural, uma consequência lógica da coisa, né? Então, brilhe a vossa luz. Tem um grande significado, né? Significa muita coisa que nós dizemos a evolução. Mas se a gente for olhar minuciosamente tudo o que significa, né, vamos ver que tem muito o que observar. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles reconheçam a tua obra de mudança e glorifique a Deus.
Então, a nossa luz é uma conquista pelos nossos esforços, dessa longa marcha das reencarnações que nós agora temos consciência, em que estamos superando com cada reencarnação, com cada experiência, superando as trevas íntimas que, que eram o que nós conhecíamos, eram o que na, nas experiências até então vividas eram o que nós conhecíamos, sentíamos, mas que desde o início começou esse despertar, desde a primeira reencarnação, desde de todas as experiências vividas, elas estão nos levando a esse despertar dessa luz é, que se espera de cada um, não é isso? Mas há muita sombra no mundo, aguardando um raio de luz de alguém, um raio de luz de alguém. Será que não é o meu? Será que não é o nosso? É. Um raio de luz que sirva de sinal, de esperança, apontando o rumo certo. O rumo certo. Porque o que mais se vê, nós mesmos ficamos apontando. Viu só o que aquele fez? Tu viu só? Mas será que esse que a gente aponta o dedo, né, pelo que a gente considerou equivocado, será que não faltou para ele alguém próximo que fosse luz para o seu intelecto, para o seu raciocínio e fazer, então, a possibilidade para que ele pudesse fazer uma escolha melhor? É isso que Jesus espera. Já que ele não está aqui encarnado, ele está pedindo para cada um ser luz, para que o outro veja e, e saiba o caminho, o rumo certo e faça escolhas melhores. Então, veja a responsabilidade, né, a profundidade de quando ele diz isso, façamos nossa luz. Que, que o mundo está do jeito como está, porque, porque, quem sabe, os que precisavam iluminar, não iluminaram. E aí entra nós, espíritas, né, que passamos tantos anos estudando, e para compreender, 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 mas que esse compreender não seja para botar debaixo da mesa, né? Que realmente clareie, mostrando, mas não é ser chato, né? Aquele chato. Dizer, não, não é assim. E, oh, tu já ouviu falar de Allan Kardec? Não, não é isso. Ele falou ali no começo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai. E, e não glorifique a mim, que eu vou dar uma aula e aí todo mundo vai ficar me admirando. Não. Que o meu jeito de ser seja luz para o caminho do outro. Que o outro veja o meu exemplo. Mas como que ele pode, no, onde ele mora, com aquelas pessoas, do jeito como.
as coisas que ele passa, como que ele consegue que isso chame a atenção, que seja luz para ele pensar, para ele se iluminar e veja que a minha transformação mostra para ele um rumo, um caminho de como é possível, não é? Então, é isso que se espera de nós, porque afinal nós somos herdeiros de Deus, né? Como dizemos, somos filhos, somos herdeiros. E muitas vezes a gente pensa, nós espíritas mesmo pensamos, quando se fala em luminosidade espiritual, se pensa assim, ah, será que um dia eu vou ficar assim iluminado? Ah, como se nós não tivéssemos luz nenhuma. Mas pensa bem, nós já passamos por um mundo primitivo, sabe lá quantos mil anos? Passamos pelo mundo de provas e expiações, quantos mil anos? Estamos agora dando um passo para o seguinte. E todos esses milhares de anos não desenvolveu em nós nem um pouquinho de luz? Claro que sim, claro que sim. Um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas todos nós, se estamos aqui no final do mundo de própria expressão, é porque já temos luz própria. Algum grau tem. Temos que acreditar em nós. Temos que reconhecer isso. E ser referência para os outros. Sem ser chato. Não precisa ser chato. Ser só exemplo. É isso que Jesus pede. É isso. Mas aí a gente vê que os problemas, tudo, mas nós não somos os problemas. Nós não somos as angústias, as tristezas, não somos as doenças, nem os pensamentos confusos. Nós somos seres que apenas estamos transitando por essas experiências. Porque essas experiências, elas nos favorecem a despertar em nós potencialidades. Mas nós não somos esses problemas. Mas essas experiências é que me tornam melhores e me fazem descobrir que eu sou capaz. Né? Somos seres integrais, espíritos imortais, essência divina, iluminado. Precisamos perceber isso e resgatar essa nossa credibilidade própria na vida, resgatar o porquê estamos aqui e que, ao resgatar cada um essa certeza do porquê da vida, sentir entusiasmo. E os outros vão ficar olhando para nós. Né? Nós não precisamos fazer discursos, mas que o outro veja o nosso entusiasmo. E ali estamos iluminando o caminho do outro. É isso que se espera de nós. Então, muito fácil. Né? E não ficar morando muito tempo nos problemas, nas angústias, nas tristezas, nas doenças. Não, isso aí é uma experiência momentânea. Nós não somos eles. Nós somos muito mais do que isso. Muito mais. Precisamos resgatar essa nossa credibilidade.
Então, não podemos nos negar a essa tarefa de iluminar os caminhos sombrios onde já passamos. Que as nossas pegadas sejam luminosas e indiquem o rumo para aqueles que nos seguem. Não preciso fazer uma lista dos que seguem. Não, simplesmente tenha entusiasmo pela vida e vá. E os outros vão observando, vão andando, vão acreditando, vão, vão vendo que é possível. E aqueles que têm um pouco mais de discernimento procuram a gente e perguntam: como que tu consegue? Ah, aí, perguntado, aí a gente mostra toda a nossa bagagem do que a gente já estudou, do que a gente fez, do porquê da vida. Isso que se vá se alcançando. Né? Então, eis porque é necessário que brilhe a nossa luz, que, que não fique debaixo da mesa, que fique no alto, que, que como sal a gente dê sentido para a vida dos outros, que o sal dá isso, dá gosto para a vida, né? Que a gente também dê gosto na vida dos outros, chamando a atenção para o que somos, não na intenção vaidosa de ter muitos seguidores, muitos não sei o quê, né? Não nesse sentido, mas para chamar a atenção para o que somos, para o que fazemos, para os recursos que nós dispomos, em nome daquele que é o nosso guia e modelo. E aí então ninguém vai descer a nós, vai vai lembrar daquele que é nosso guia e modelo, porque foi ele que me deu essa condição de ter luz própria. E eles então vão, vão ter um incentivo, né? Ter um rumo para eles também. Então esse é a compreensão do que Jesus nos pede, de que façamos nossa luz. Porque ao fazer nossa luz, nós estamos chamando a atenção para uma outra face, para uma outra forma de ver a vida, as coisas, e de que é possível ser muito mais feliz, viver em plenitude. Então, que brilhe a nossa luz. E para finalizarmos, lembrar que em tudo isso, Jesus demonstrou que tem confiança em nós. Brilhe a vossa luz. Seja o sal da terra. Porque ele tem confiança de que realmente somos. Então, falta para nós apenas corresponder a essa confiança. Corresponder à confiança de Deus. E deixar que brilhe a nossa luz. É oportuno, é mais do que oportuno, não é mesmo? Se sabemos que estamos nessa transição para um mundo melhor, que está havendo a separação do joio do trigo, é agora ou é agora? É agora. E tantas pessoas perdidas por não entender a razão de viver, aguardando que alguém ilumine sua vida. Que nós sejamos permanentemente esses que brilham como farol para os que precisam. Obrigado.